Paulo. Paulo é meu cunhado, né? Esposo da pastora Cláudia, que veio cantar aqui e que em breve virá trazer a palavra também, né? E hoje, pela graça de Deus, o Paulo está conosco. Ele é pastor, bispo da Igreja Missionária Viva. São algumas igrejas aqui na região, e já há muitos anos. E eu louvo a Deus porque o Paulo é mais do que cunhado. Ele tem sido um irmão, né? Irmão de sangue, aquele irmão não mais, muito mais velho, né? Eu acho que ele está pintando o cabelo. E pela graça de Deus ele está conosco hoje. Certamente, irmãos, Deus colocou a palavra no coração dele, porque sabia que você viria aqui, amém? Que nós estaríamos aqui. Então essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Abra o seu coração, abra a sua mente, desarme-se e deixe Deus falar ao seu coração. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela vida do pastor Paulo, pela vida da sua igreja, sua família. Obrigado pela disponibilidade do teu servo de estar aqui conosco, de compartilhar a preciosa palavra do Senhor em nossos corações. Que o Senhor possa usá-lo mais uma vez, como tem usado até aqui. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz, né? Graça e paz do Senhor. Privilégio estar aqui, nessa vida tão corrida de ministério, mas o pastor Davidson não ia estar aqui e nos convidou para estar aqui. Eu estou meio... eu estive pregando muito lá para o lado do Paraguai, então castelhano, aí a mente da gente fica meio que em espanhol, mas nos perdoa se de repente saiu alguma palavra em espanhol aqui, porque a gente fica muito tempo pregando assim em outro idioma, a mente da gente fica codificando. Quantos aqui conhecem a história de Zaqueu, irmãos? Quantos já ouviram mensagem sobre Zaqueu? Quem que era Zaqueu? Me fala algumas características dele. Ele era judeu, mas era também cobrador de imposto, e ele era o que mais? Ele é baixinho, né? Mas o que a gente pode falar sobre Zaqueu? Que você já ouviu? Rico. O homem era cheio da prata, lá é prata, né? Mas o que Zaqueu... Corrupto. Corrupto. Mas o que você conhece de Zaqueu? Fala para mim. Mais alguma característica dele? Os irmãos lá do fundo não falaram nada, só os da frente aqui. Me fala uma característica. Ele tinha família. O que mais a gente sabe dentro do texto? Ele subiu numa árvore. O quê? Curioso, subiu na árvore. Eu quero falar sobre ele. Vamos ler o texto dele, está em Lucas 19. O desafio de você trazer uma palavra, quando todo mundo já conhece o texto, já sabe todo o contexto, que ele subiu numa árvore porque ele era baixinho, queria ver Jesus. Dizem que era uma figueira brava, que era com espinho, mas não era. Era uma figueira que não era muito boa o azeite dela, só isso. Mas não tinha espinho não. Né? Como alguns dizem, subiu numa figueira, numa árvore com espinho. Mas no profundo ali não era espinho, era uma figueira que não dava um bom azeite. Alguns dizem que tinha espinho, não importa se alguns acreditam que tinha espinho, outros não, mas o importante é que ele subiu. Né? Vamos lá o texto. Vou tentar ler do jeito que está ali. Deixa eu ver se aqui. Eu vou ler um versículo, os irmãos leiam o seguinte, amém? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo que de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima
e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Você pode se pôr de pé só um pouquinho? Eu sei que às vezes a gente vem para a igreja com um coração cheio de muitas coisas, preocupações, mas eu gostaria que você fechasse seus olhos. Pai, nós gostaríamos muito que o Senhor falasse conosco. O texto ele é conhecido, a história lida e relida, mensagens várias já ouvimos, mas gostaríamos que o Teu Espírito revelasse a nós coisas novas e nos trouxesse hoje desafios, de maneira, Deus, que venhamos reagir à Tua palavra. Que o Teu Espírito tenha facilidade de alcançar nosso coração, nosso intelecto. Esta noite nós apresentamos ao Senhor nosso corpo, cansado do dia corrido. Apresentamos nossa alma, nossos sentimentos e o nosso espírito que precisa do Teu Espírito Santo nesta noite. Que não seja apenas um culto, mas que, ó Deus, venhamos reagir à Sua palavra e que a Sua palavra venha nos libertar. Conhecendo a palavra, nós somos libertos. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu gostaria hoje, irmãos, desse texto conhecido, os irmãos deram um monte de características de Zaqueu, certo? Eu gostaria de falar sobre o desejo de conhecer Jesus. Vamos repetir? O desejo de conhecer Jesus. Vamos novamente? O desejo de conhecer Jesus. Eu fico pensando nesse texto e Jesus, naquela época ali, eu tive a oportunidade de estar em Israel durante um mês, caminhar em muitos lugares que Jesus caminhou. E eu falo para os irmãos, Jesus já estava muito famoso ali. Jesus, quando se citava o nome dele, já pensava num cego que voltou a enxergar, num paralítico que voltou a andar, porque por onde Jesus passava, ele deixava marcas de benefícios na vida da pessoa. Por onde Jesus passava e encontrava com pessoas, as pessoas eram transformadas, porque ele era diferente. Porque a religião na época, os sacerdotes na época, estavam meio contaminados com o sistema religioso, com o sistema do governo romano, e eles tinham a verdade, mas viviam a mentira. Eles sabiam a verdade, mas não viviam a verdade. E Jesus caminhando, ele não só pregava, ele vivia aquilo que ele falava. Era diferente e ele fazia mudança na vida das pessoas. E tudo que ele fazia, não havia um jornal, não havia uma internet, havia um teleboca, né? Um falava para o outro: opa, você ouviu o que Jesus fez lá em Jerusalém? Você ouviu o que Jesus fez lá na Judéia? Você viu o que Jesus fez em Cafarnaum? Você viu o que Jesus fez lá na Galileia? E tudo aquilo era falado. E com certeza, Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus, mas ele nunca tinha tido contato com Jesus. E de repente Jesus ele vem, ele passa ali aonde Zaqueu estava. Ele estava em Jericó. E quando ouviu a notícia que era uma principal onde ele ia passar, e ele falou assim: olha, Jesus vai passar por aqui, então eu vou ficar paradinho aqui, eu vou ver no meu lugar de destaque, eu vou ver Jesus passar. Eu queria falar com os irmãos sobre essa questão do desejo de conhecer Jesus. O que é conhecer, né? E um primeiro conhecimento, eu quero abordar 4 conhecimentos nessa noite.
para a gente pensar sobre o texto. O primeiro conhecimento é o conhecimento de ouvir falar. O conhecimento superficial. Você sabe tudo sobre a pessoa. Ainda mais essas pessoas que são paparazzis aí, ele não tem vida. Tudo que ele faz, se ele vai numa praia, fotos que se tira, se ele anda com alguém, se ele está conversando com alguém, quem é aquela pessoa fica famosa só de conversar com ele. Quem que é a pessoa, se é uma moça, se é um rapaz, quem que é aquela pessoa que está andando com ele? Então, são aquele conhecimento que você sabe tudo sobre a pessoa. Um conhecimento de ouvir falar. Quer ver um exemplo disso? Quantos aqui conheceram, quantos conheceram Pelé, irmãos? Levanta as mãos. Quantos conheceram Pelé? Já ouviu falar de Pelé? Quem que foi Pelé, irmãos? Quem que foi Pelé? Hã? Não. Quem que foi Pelé? Você conhecia Pelé. Quem que era o Pelé? Um dos melhores jogadores que o futebol já teve e conhecido como o rei. Ninguém chegou nesse posto. Outra pessoa agora mais moderna. Quantos aqui conhecem Neymar, irmãos? Levanta a mão. Quantos conhecem Neymar? A gente conhece Neymar, né? Drible, machuca bastante também, né? Está mais machucado do que anda. Mas todos conhecem a jogada, os clubes. Às vezes assistimos o futebol no clube que ele está, porque nós gostamos daquela. O Messi. Quantos conhecem o Messi aqui, irmãos? Todo mundo conhece o Messi. Que benção. Então, todos conhecem o Messi. Mas se você chegar lá na casa do Messi e bater na porta dele assim, ó, ele vai te atender? Sim ou não? Se você chegar na casa do Neymar e falar assim, bater na casa dele, ele vai te receber? Por quê? Porque você conhece ele, mas ele não te conhece. O perigo de você conhecer Jesus superficial, porque havia muita fama, e ele que sabia quem era Jesus, sabia que Jesus fazia milagres, mas quem era ele? Como é que era a face dele? Ele conhecia Jesus pela fama, mas ele não conhecia pessoalmente. E o perigo, irmãos, de nós estarmos na igreja, seguindo Jesus, cantando os louvores para Jesus, mas conhecendo Jesus só de fama. Eu estou aqui porque Jesus faz milagre, eu estou aqui porque Jesus, ele é bom, porque Jesus está mudando a minha vida, porque Jesus me deu muitas coisas boas, porque ele me traz paz. O perigo de você conhecer Jesus de maneira superficial. Zaqueu conhecia Jesus, mas apenas de ouvir ele falar. E ele queria sair desse conhecimento. Já ouvi falar sobre ele. Já tem uma ideia de que aquele conhecimento de boca, que ele é bom, que ele é amável, que ele cura, que ele faz milagre, que ele faz tudo. Todo mundo falava de Jesus. E ele falou, eu conheço esse Jesus, mas agora eu quero ver esse Jesus. Só que quando Jesus passou, a multidão estava impedindo. E sabe qual é o problema, irmãos? Às vezes nós não queremos conhecer Jesus no profundo. Será qual é o impedimento que está na minha frente? O que está me impedindo realmente de ver quem é Jesus? Porque a religião, às vezes, ela traz uma ideia de que eu fico nessas quatro paredes aqui, mas no meu dia a dia, eu sou cristão no meu dia a dia, eu sou cristão lá no meu serviço, eu sou cristão na minha prática, eu pratico o cristianismo, eu realmente estou inserido nisso, porque às vezes nós seguimos muito de maneira superficial, rasa. Mas Zaqueu falou assim, olha, eu tenho um impedimento. Primeiro, sou baixo. Tem muitas pessoas que desistem de se aprofundar no conhecimento de Jesus porque eles se limitam aos seus defeitos. Mas ele pegou e falou assim, não, eu vou vencer isso, tá? A multidão, eu fico pensando assim, que Jesus passando, e ele dando aqueles pulinhos assim, né? E ele não conseguiu ver Jesus, porque era muita gente. Geralmente, quando Jesus caminhava, era 30 mil pessoas, era 40 mil pessoas andando com ele. Como é que você vai ver uma pessoa assim? Você não sabe quem é ele. Mas aí, ele olhou no percurso da rua, e ele viu uma árvore que ia deixar ele mais alto do que os outros. Nós precisamos tirar o que está atrapalhando a nossa visão. Me lembro uma vez do Ministério Apacentar, que o rapaz que, eu acho que é o Gregório, aquele moreno, como é que ele chama? É Gregório mesmo? Ele falou assim, saia do lugar que limita a sua visão.
Tem muita gente que desiste sem tentar. Ah, não vou conseguir. Ah, para mim não vai dar. Ele não pensou na roupa dele de linho, ele não pensou na sua riqueza, ele não pensou que ele ia pagar o mico, ele não pensou que ele era o único que ia estar em cima de uma árvore. Sabe por quê? O irmão ali falou da curiosidade. Tudo bem, havia uma curiosidade, mas o desejo era conhecer Jesus. Sabe por que Zaqueu subiu na árvore? Porque ele tinha Jesus como algo importante. Os discípulos não subiram na árvore. E às vezes, isso nós poderíamos entrar na área conjugal, né? Quando a pessoa, ela casa, ela tem todo aquele amor pelo esposo, pela esposa, mas o tempo vai passando, aquele esposo, a esposa já não se torna tão especial. Às vezes estamos interessados em comprar um carro, uma TV, compramos, ficamos namorando aqui, não queremos nem que as pessoas toquem. Mas depois de 1 ano, 2 anos, aquilo já não é mais especial. Zaqueu só subiu na árvore, porque para ele Jesus era importante. Eu preciso ver quem é ele. Eu preciso deixar esse meu conhecimento superficial e ir adiante. E ele venceu seus desafios. Eu preciso me tornar mais alto do que os outros. Olha, eu sei que todos estão caminhando, eles são mais altos que eu, mas não tem nenhum gigante. E como Jesus está caminhando, as pessoas estão atrás dele, ele está na frente. E ele subiu na árvore e ficou com aquela dificuldade, acredito, subiu na árvore e ele ficou mais alto e ficou ali esperando Jesus passar. E eu quero falar para os irmãos de um conhecimento também, diga assim comigo, o conhecimento superficial é o que ele tinha. Um outro conhecimento, um conhecimento sem discernimento. Quer ver um exemplo disso? Jesus estava no barco e houve uma tempestade, Jesus estava dormindo. E os discípulos ficaram desesperados porque parecia que o barco ia afundar. E de repente, eles acordaram Jesus. E Jesus, na verdade, queria que eles usassem uma palavra chamada autoridade. Porque às vezes nós andamos com Jesus, mas não estamos aprendendo com Jesus. E quando Jesus repreende o mar, qual foi a palavra deles? Quem é este? Que até o vento e o mar lhes obedece. Às vezes nós andamos com Jesus, mas nos desesperamos. Na terça-feira passada, teve lá em Barra Mansa, irmão, aquilo parecia um tufão, nunca tinha visto aquilo. Eu olhava da janela da minha casa, eu não via a casa do vizinho. Era algo que fazia assim, irmãos. E veio ventando, veio ventando, veio ventando. E de repente eu tenho uma janela assim, a minha janela de lado é uma janela de 2 metros de alumínio. O vento forçou e ela se partiu. Imagina o vento entrando dentro da sua casa. Como é segundo andar, a minha casa é telha. E começou a fazer assim com o telhado. Buf, buf, que o vento ele entra. Eu só lembrei de pegar minha televisão. Na hora do desespero, eu salvei o que era mais caro dentro da casa. Peguei minha televisão, corri, porque não é que eu vou ver meu futebol, né? Corri, coloquei dentro do quarto, no escuro. O vidro quebrou tudo. E eu fiquei assim. A princípio, quando você passa por um desespero, você pensa naquilo que você pode fazer. E você age, você faz. Só que o vento estava muito forte, zunindo. Vendo telhas voando para tudo quanto é lado, e ele entrou dentro da minha casa. E eu comecei a segurar assim, porque não tinha mais vidro. Coloquei a janela assim no lugar, porque ela caiu só de um lado. Coloquei ela no lugar sem vidro. E eu falei assim, poxa, eu preguei de manhã que Jesus deu ordem para a tempestade para ela passar. Eu falei, eu não tenho mais nada para fazer, só posso fazer isso. Aí, entre uma mão que segurava a janela e a outra eu apontei assim no buraco dela e falei assim, tempestade, eu te repreendo em nome de Jesus. E o vento passou. Choveu, mas a tempestade passou.
E eu fiquei assim, irmãos, olhando para aquela janela quebrada. Aí descia, a pastora estava dando seminário embaixo na igreja. Eu fechei a casa, desci, não falei nada. Falei, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou fazer, né? Casa toda cheia de água, porque para não arrancar o telhado, ele arrancou uma telha que eu usava para subir em cima do telhado. Então ela era uma telha pequena, aquela foi embora para o vento passar e não arrancou o meu telhado. E eu fiquei assim. Aí aquilo me deu um pensamento. O que diz em Mateus 7? Todo aquele que ouve a minha palavra e põe em prática, ele é comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aí veio a chuva, diga assim, a chuva testa o meu telhado. E quanto telhado aqui não tem goteira? Eu não sei na sua casa, mas às vezes tem que colocar ali uma coisa aqui, uma coisa ali por causa dos pingos, principalmente quem tem telha. Quem tem laje, se não for coberto também é complicado. Então a chuva, ela vem para testar o seu telhado. Depois ele fala que o rio transborda. E o rio faz o quê, irmão? Testa a base. Se você não tiver uma base firme, vai cavar o buraco e a construção vai cair. E depois vem o vento. O vento sopra para frente, sopra para trás, sopra de lado, para ver se a tua construção está firme. Isso se você pratica a palavra, ou se você não pratica, vai ser testado. Todos nós estamos construindo. E quando eu vi aquela janela, porque eu sou construtor, quando eu vi aquela janela, eu comecei a fazer a avaliação. Por que essa janela saiu? Eu fui averiguar. A fixação dela, o parafuso não estava tão fixado. E ela não suportou a pressão do vento que veio contra ela. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Um dia você vai ser testado, a sua fé. Um dia, como é que você sabe que você ama o próximo? Quando você vê alguém caído, aquilo dói o teu coração, você tem compaixão por ele. Como é que você sabe se você pode perdoar? Quando alguém que é muito perto de você te magoar. Como é que você sabe que você tem fé? Ah, Senhor, aumenta a minha fé. Como você falasse, Senhor, faz esse teto cair na minha cabeça, eu vou prevalecer, eu vou ficar vivo, mesmo com o teto caindo. Entenda que os valores de Deus, eles são na prática vividos. Você só sabe se você tem fé, se no dia que você passar numa aflição, você permanecer na fé. Você só vai saber que você realmente construiu, porque, irmãos, um dia o vento vai passar na sua construção, para ver se aquilo que você está construindo em Cristo, se você realmente está de pé, ou se você está construindo na roça, ou se você é aquela pessoa que está em Cristo, mas ouve, mas na sua prática você está fazendo uma construção em areia e não em pedra. Então eu aprendi com isso que foi falha minha. Aquela janela só quebrou. Ela não quebrou, os vidros quebraram. Eu já arrumei tudo. Mas olha, o que eu fiz? Quando eu fiz novamente, eu coloquei uns parafusos desse tamanho também. Eu falei, vai arrancar a parede, mas a janela não sai mais. Você está entendendo? Agora, como é que está fixada a janela da sua casa? Como que está a sua vida em Cristo? Está preparado para o vento que passa? Porque a Bíblia diz do dia mau. Às vezes a gente leva uma vida achando que, vem para Cristo que o teu problema vai passar. Não, irmão. Quando a gente serve a Jesus, aí que a luta começa. Mas Cristo está conosco. Então, aqui eu quero dizer para os irmãos, do perigo do conhecimento sem discernimento, sem você saber realmente quem é Jesus. Você caminha com ele, os discípulos dormiam do lado dele, comiam, tinham comunhão com ele, mas quando precisava exercer algo sobrenatural, eles ficavam espantados. Quem que é esse? Quer ver uma outra também, do perigo da questão de você não ter discernimento, não conhecer Jesus? Os discípulos no caminho de Emaús. Logo que Jesus morreu, e lá em Lucas 24, eles estavam caminhando, e de repente
Jesus chegou perto deles. Por quê, irmãos? Eles tinham conhecimento de um Jesus morto, mas não de um Jesus ressuscitado. Na mente deles, estava Jesus crucificado, e Jesus ser tirado da cruz, e Jesus ser sepultado. Mas eles não tinham o conhecimento do Jesus que ressuscitou. Mas quando eles foram caminhando, e Jesus foi falando com eles, eles insistiram para que Jesus entrasse. E no partir do pão, o entendimento deles abriu para quem era Jesus. Às vezes nós estamos servindo a Jesus, mas não conhecemos Jesus de fato. Essa mensagem, isso daqui, quando eu estava lendo esse texto de Zaqueu, que ele queria conhecer Jesus, ele queria vencer esse tipo de conhecimento. Eu quero conhecer Jesus. Tudo bem, ouvi a sua fama, agora eu estou vendo Jesus, mas isso basta? Eu sei quem que ele é moreno, ele é claro, ele tem cabelo, ele não tem cabelo, o cabelo é longo, eu consigo decifrar algumas coisas de Jesus. Esse é um outro conhecimento. Olha, agora eu já ouvi falar, mas ó, você conhece Jesus? Conheço. Ele fez isso, isso, isso. Não, mas eu também vi, ele é moreno, ele é alto, ele é baixo, ele é gordo, ele é magro. Eu já sei as características de Jesus. Isso também é um tipo de conhecimento. Mas ele é um conhecimento sem discernimento, você não sabe. Quer ver uma coisa importante? Quem aqui qual é o nome do irmão? Hã? Você já está aqui na igreja há muito tempo? Desde a época do pastor Dene? Vem aqui um pouquinho, deixa os irmãos fazer umas perguntinhas para os irmãos. Como é o nome do irmão? Wadeson. Difícil o nome dele, né? Quantos conhecem o irmão Wadeson? Levanta a mão aí, quantos conhecem ele? O que ele gosta de comer? Caramba, mas isso é fácil, né? Quem que não gosta de comer churrasco? Aleluia. O que ele não gosta de comer? Hã? Come de tudo? Eu costumo dizer o seguinte, quem é bom de comer, se fazer um chazinho de pedra, ou uma sopinha de pedra, e colocar um caldo quinoa, se come, né? Mas aqui eu quero te fazer uma pergunta sobre a vida dele. Quantos que sabem da sua luta interna? Quantos já chegaram perto dele e falaram assim, poxa, como é que você está? Você precisa de alguma coisa? Quantos que sabem da luta, das preocupações que ele tem dentro dele? Das guerras que ele passa? E eu te pergunto, você conhece ele? Esse conhecimento é um conhecimento que é sem discernimento. Você conhece, mas não sabe dele. Como é que é a reação dele quando as coisas estão difíceis? Como é que ele reage? E eu te pergunto, você conhece ele? Irmãos, quantos pais estão na sua casa e a polícia chega para pegar o filho e fala, o meu filho é bom, mas às vezes é um terrorista dentro de casa. E eu te pergunto, você conhece seu filho? Você conhece seu esposo? Você conhece sua esposa? A gente convive com outro, irmãos, mas às vezes não convive. A gente senta do lado do outro, assim, ó. As pessoas estão querendo se matar, estão querendo suicidar. E estão sorrindo. Quantas pessoas que sorriem para você hoje, de dia, e à noite você descobre que ela se suicidou, ela se matou. Mas como? Ela estava sorrindo. E eu te pergunto, você conhece a pessoa? Obrigado. Eles conhecem você mesmo? Vocês sabem que eles gostam de comer, mas não sabem o que ele tem por dentro. Assim eram os discípulos na relação com Jesus. Eles ouviam os ensinos de Jesus, mas eles não tinham discernimento da pessoa de Jesus. E realmente eles não sabiam quem que era Jesus. E isso Zaqueu não queria. Uma outra coisa que eu quero passar para os irmãos é o conhecimento para a vanglória. O que é isso? Convencimento. Para crescimento próprio. Aonde eu vejo isso? É o conhecimento de Mateus 7, no seu capítulo 21. O que ele diz? Nem todo que diz,
Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Mas naquele dia muitos me dirão, Senhor, no teu nome nós profetizamos. No teu nome nós fizemos operações de maravilha, fizemos milagre, no teu nome. E Jesus vai dizer assim, eu nunca os conheci. Tem muita gente que estão usando o nome de Jesus para crescimento próprio. Mas não era o caso de Zaqueu. Agora, qual é o conhecimento, então, que Jesus está querendo? Quando ele olhou para Zaqueu na árvore, ele disse assim, Zaqueu, fica acima da árvore, porque aí você vai ver os meus detalhes. Foi isso, irmão? Foi isso que Jesus falou? Primeiro, ele sabia quem era Zaqueu. Ele sabia que Zaqueu ia valorizá-lo ao ponto de subir numa árvore, porque estava pagando mico lá em cima, né? O cara rico. Desce depressa dessa árvore, porque hoje eu vou na sua casa. Por que Jesus queria ir na casa de Zaqueu? Diga assim, conhecimento com intimidade. Você leva qualquer pessoa à sua casa? Você leva uma pessoa que você nunca viu na sua casa? Quem que a gente recebe em casa, irmão? Amigo. Agora, por que Jesus queria ir na casa dele? Eu quero ver como é que você está como esposo. Eu quero ver como é que está seu casamento. Eu quero ver como é que você é como um pai. Eu quero ver como é que você é como esposa. Eu quero ver como que você é como família. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa bem sincera. Nesses anos, eu tenho 27 anos de ministério, completei esse em outubro agora. Né, nós passamos já. Mas no mês passado, completei 27 anos que eu sou pastor. E eu digo para os irmãos, assim, bem sincero. Quando eu vejo essa questão de Jesus ir na casa de Zaqueu, porque você pode ver o seguinte, quando a gente conversa com outro, você pode estar até triste, mas você não mostra que você está triste. Quando a gente está na rua, a gente tem um comportamento. Tem pessoas que eles são artistas, dentro da igreja eles são crentes, mas dentro de casa, igual disse uma vez aí no enterro, que o homem tinha morrido lá, e se falou tão bem do homem, que a mulher falou assim, filho, dá uma olhada lá no caixão para ver se é seu pai mesmo, porque estão falando tão bem dele. Você está entendendo? Dentro de casa, nós não usamos máscara. Tem crente dentro de casa, fala palavrão. Tem crente dentro de casa que bebe escondido. Tem crente que dentro de casa não é crente. Me lembro de um missionário que estava no campo e viu numa casa assim, ó. Essa casa habita a paz de Deus. Ele foi lá pedir água para tomar. Mas quando ele chegou, estava um tal de quebra-prato lá dentro, a unção do quebra-prato. E grita daqui, tá o seu safado, e plá, plá. E ele bateu assim, meio com medo na porta. E o homem perguntou, o que é? Não, porque aqui está dizendo que nessa casa habita a paz de Deus. Vocês são cristãos, né? Ele falou assim, não, hoje nós não somos, não. Então, dentro de casa, às vezes, é o lugar mais difícil ser crente. Muitos filhos não querem vir para a igreja, não é porque eles não creem em Jesus, não. É porque eles não veem na vida dos seus pais o cristianismo. Quantas vezes, irmãos, nós estamos debochando de irmãos dentro de casa? Você viu a roupa do fulano e kkkkkk. E você acha, e o filho vai fazer a mesma coisa. Eu lembro uma vez, que meu primogênito está fazendo hoje 29 anos, ele era pequeno. E nós reunimos, tinha uma irmã na igreja. Você sabe, né? Mulher, negócio de cabelo é uma coisa complicada. E creme e tal, essas coisas assim. E a irmã, ela precisava de creme para manter o cabelo bonitinho. E o marido não estava comprando creme, então o cabelo estava difícil. Quando é liso, tudo bem, mas quando não é liso, é complicado.
E aí começou aquele comentário dentro da minha casa lá. Ah, fulano não compra isso, não compra creme para a esposa dele, não sei o quê, não sei o quê. E o Davi era pequenininho. Viu a mulher dele reclamando para a gente. Você sabe o que o meu filho fez? Ele chegou perto do marido e falou assim: ó, vai comprar creme para a titia, tá? Ó, você fica largando, o cabelo da titia é feio e ela precisa de creme. Eu falei, filho, quem te falou isso? Ele ouviu dentro de casa. Então, quando eu vejo Jesus indo para a casa de Zaqueu, ele queria ver como que era dentro de casa. Porque às vezes nós não somos bons dentro de casa. Às vezes o nosso problema é dentro de casa. Quantos cristãos, irmãos, dentro de casa, são marido e mulher dentro da igreja, são bênçãos, mas dentro de casa não são. Então, o que Jesus queria? Eu quero ver você na sua intimidade. E quando ele chegou lá, irmãos, eu acredito que a esposa não estava esperando, mas recebeu Jesus. Diz que ele recebeu com alegria. E quando ele chegou lá, aí veio as críticas. Começaram a falar mal, porque tudo que os irmãos destacaram é verdade. Por que ele não era bem visto? Porque eles eram responsáveis, ele era um judeu que cobrava de judeu. Então eles eram responsáveis, designados pelo governo romano, para cobrar imposto. Então ele cobrava o que era para cobrar e cobrava além, e eles se enriqueciam disso. Então quando ele começou a ouvir o zum, 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 ele tomou uma decisão. Olha, eu conheci de ouvir falar, eu conheci sem discernimento, eu não sabia quem que era, eu vi, mas não sabia quem que era. Eu conheci Jesus e vi pessoas de repente crescendo por causa dele, mas agora eu tomo uma decisão. Eu quero me consertar. E ele toma uma posição, irmão. Se você vê Zaqueu e vê o jovem rico, um se perdeu por causa da riqueza. O outro abriu mão da riqueza para ficar com Jesus. Olha, se eu roubei alguém, eu quero dar 4 vezes mais. Mas você reparou que no texto ninguém se manifestou? No texto não houve ninguém. Não, só me roubou. Falou, mas se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E vou dar. O que ele termina dizendo, irmãos? O que ele fala? Ele fala assim, ó, no versículo 8, levantou e disse ao Senhor, por quê, irmão? Porque ele dava mau testemunho e falou assim, ó, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus disse, hoje a salvação veio a esta casa. Houve mudança diante de Jesus. Na verdade, o que Jesus quer é que o nosso conhecimento não seja superficial. E eu faço uma pergunta para você. Qual é o teu nível de conhecimento de Jesus? Você sabe quem Jesus é? A gente, irmãos, convive com o outro, não conhece o outro. Eu te pergunto, você conhece Jesus? Quantos aqui nessa noite desejam ser íntimos de Jesus? Quantos que realmente falam assim, Senhor, olha, eu quero abrir o meu coração. Quantos aqui já tiveram experiências com oração? Quantos aqui já tiveram experiência de ouvir Jesus falar contigo? Porque Jesus está vivo. Você pode não estar vendo ele, mas ele está aqui. E o mais lindo, irmão, é que hoje ele está dentro de nós. Ele caminha por nós. Paulo disse isso em Gálatas 2:20. Já estou, o que, irmãos? Crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, agora eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Eu gostaria de fazer um apelo, não para você vir aqui à frente, mas eu gostaria que, se nessa noite, se essa palavra de alguma maneira te fez pensar, o que está me atrapalhando de ser melhor para Jesus? O que está atrapalhando eu tomar uma decisão por Cristo?
Será que eu quero uma mudança de vida? Porque uma coisa é certa, irmão. Se ele era ladrão, se ele era enganador, ele deixou de ser. Então, quem está em Cristo, disse Paulo aos Coríntios, em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E eu gostaria que você olhasse para dentro de você, porque aqui todos ouvem a palavra, mas um dia a sua construção vai ser testada como a minha foi e quebrou minha janela. Isso significava que nem tudo estava bem lá. Ela estava 10 anos no lugar, nunca tinha me dado problema, até esse vento passar. E eu gostaria muito, nessa noite, que você olhasse para você e tomasse uma decisão. Se você realmente está convicto de que você conhece profundamente Jesus, você pode ficar sentado. Eu já estou até em pé. Mas se você tem interesse em mudar a sua história, falar assim: Senhor, eu quero conhecer Jesus, eu quero ter intimidade com Jesus, eu quero que Jesus vá para minha casa. Sabe por quê, irmãos? Tem coisas que nem a sua mulher conhece em você, e tem coisas que nem o seu esposo conhece em você, mas Jesus conhece, e Ele te desafia a tomar uma posição. Eu gostaria que você ficasse de pé, só quem realmente quer uma mudança de vida. Mas se você acha que você já conhece Jesus, pode ficar sentado. Mas se você quer conhecer Jesus de verdade, fala assim: Senhor, eu quero a minha vida transformada, eu quero realmente ter uma intimidade contigo, eu quero ver, não quero apenas te servir porque o Senhor me salvou, ou porque alguém pregou, eu estou vivendo a experiência que alguém falou para mim, agora eu quero ter a minha experiência. Eu gostaria que você ficasse de pé. Às vezes a experiência com Jesus, irmão, ela é dura, mas ela compensa. Quem nessa noite gostaria de falar assim: Jesus, eu quero te conhecer mais, eu quero crescer mais na sua presença? Vamos adorar, meu querido? Você vai pensando, se você realmente quer isso. Se não, fique sentado, fique tranquilo, né? Porque às vezes você fala assim: eu tenho tantos anos de crente. Não é isso que é importante para Deus. O que é importante para Deus é o seu coração. Será que você realmente está no nível que você está crescendo, ou você parou? Tudo que quero está em ti, toda a minha vida. Depois a palavra vai para o pastor Davidson, amém? Pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo, esse é o alvo da minha vida, Senhor. Eu quero te ver, eu quero te ver como nunca te vi, tocar, te sentir, tuas mãos te tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Este é o alvo, este é o alvo da minha vida, Senhor. É
tudo que eu quero, é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra, a palavra que, ó Deus, nos move, uma palavra que nos confronta, uma palavra, ó Deus, que provoca, ó Deus, uma reação em nós, e essa reação é em direção ao Teu Filho Jesus, há uma reação de mudança, de transformação. Obrigado por estar aqui nessa noite e receber de Ti. Queremos conhecer mais de Ti, queremos conhecer mais da Tua presença, queremos conhecer mais da ação poderosa do Senhor, do ser de Jesus Cristo, do caráter de Jesus em nós. Ó Espírito Santo, muda, ó Deus, os nossos caminhos, aqueles que precisam ser mudados, transforme a nossa vida, mude, ó Deus, por dentro, de dentro para fora, e que a nossa vida esteja firmada sobre a rocha. Ó Deus, ao soprar os ventos, ao subir os rios, ao descer a chuva, ó Deus, que a nossa casa fique firme, porque está firmada na rocha que é Cristo. Abençoe as nossas famílias, abençoe as nossas vidas, ó Deus, a nossa ação diária, ó Deus, os ofícios que executamos, que tudo possa refletir, ó Deus, a glória do Senhor, e que a nossa vida, ó Deus, possa exalar o bom perfume de Cristo, para a glória e honra do Senhor. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, obrigado pela transformação que foi, ó Deus, executada na vida de Zaqueu, uma transformação completa, porque naquele dia houve salvação naquela casa, e que hoje haja salvação, ó Deus, neste lugar, que vidas, Deus, sejam transformadas, relacionamentos restaurados, para a glória do Senhor. Eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero agradecer a Deus a vida do Rodrigo. Dá um tchau aí, Rodrigo. A Tamires, né? E o Etan. Falei certo? Ou Etan? Etan. Puxa vida, eles são de Barra Mansa. Eu vou dizer, Barra Mansa é a cidade mais bonita do Brasil, sabia? É verdade, Barra Mansa. Essa igreja é uma igreja muito acolhedora, o Rodrigo. A gente está chegando também há pouco tempo aqui, mas a gente foi tão acolhido que a gente se sente muito em casa aqui na Igreja Videira. Eu vou pedir os irmãos que estão ali, a Silvia, o Bruno e a Bruna. Quem quiser ir lá atrás, dar um abraço lá nesse casal, nessa família, por favor, pode fazê-lo, né? Lá o Fabiano já foi lá, o Belcimar, se quiser, irmã Cida. Um abraço ali na Tamires, no Rodrigo, né? Por favor. Amém, amém. Pode sentar, irmão, por gentileza. Já vamos encerrar o culto. Eu tenho algum recado aqui para dar para você, para nós, né? Gente, quem viu a camisa domingo? A camisa nova, assim, da campanha. Quem viu? Então, o pastor Paulo falou que a gente tem que ver e conhecer mais profundamente. Para conhecer, a gente tem que vestir a camisa, né? Vista a camisa. E ficou bonita, né, Silmar? Ficou bonita. Eu comprei a minha, da Silvia, e dei uma de presente. E na verdade, oi? Puxa, por favor. Tá bonita. E o valor, na verdade, irmãos, nem é do pano em si da camisa, mas é para construção, né? Para obra. Então, tem um valor muito grande, tá? De valor significativo, né? Para apoiar essa obra. Ficou bonita mesmo. Domingo eu usei a camisa e vou comprar mais um para poder revezar, tá? Tá chegando o Desapega. Ali atrás já tem bastante coisa, está guardada ali. Vai ser dia 15 de novembro. Vai ser o feriado, a igreja vai estar aberta direto aí. E a gente vai ter esse movimento santo, um movimento importante do Desapega também para o Templo Novo, tá bom? Como eu falei, domingo a gente vai ter a ceia do Senhor. E a gente vai ter uma cantina pró-construção também, né? Vai ser pizza brotinho, tá? Como o Edson come bem, ele já vai separar umas 10, né, Edson? Então, vai ser bênção, tudo isso para a gente movimentar, para a gente avançar em relação à nossa construção para a glória do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Bênção, né, irmãos? Foi bênção, graças a Deus. Obrigado, pastor Paulo, essa palavra tão especial,
ao nosso coração, né? Vamos orar, vamos ficar de pé para a gente encerrar. Eu vou pedir o Cid para cantar a última canção, como Zaqueu, pode ser? Sol maior, vamos lá. Enquanto a gente canta, o grupo hoje não é tão grande, a gente pode abraçar todo mundo, desejar um ótimo feriado, né? Que a gente tenha aí um fim de semana muito abençoado, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco aqui na videira e com todo o seu povo espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus te dê um fim de semana cheio da graça do Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entrar na minha casa, entrar na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre.